Bom dia, alunos. Então, nós vamos para mais uma aula de português, aqui no Ler e Escrever. Atividades, página 187, atividade 2E, questão 1A, B e C. E na página 188 estão a leitura das fábulas que vão se referir a essa questão aí. O lobo e o cordeiro, a formiga e a pomba, as árvores e o machado. Então aqui, na página 187, nós temos a primeira questão, né, que é a única questão que tem para resolver, que é ler em quartetos as 3 fábulas. Nós vamos ler em quartetos, porque nós não temos possibilidades. Então eu vou estar lendo, compartilhando com vocês, e vocês vão estar lendo aí em casa também. Então é para ler as 3 fábulas, o lobo e o cordeiro, a formiga e a pomba, as árvores e o machado. Depois que leu os textos, é para observar como são introduzidas as falas dos personagens, que recurso é usado para marcar as falas e a análise de que forma transparece as emoções, sentimentos ou qualidades. Analise, né, de que forma transparece as emoções, sentimentos ou qualidades dos personagens nas fábulas. Aí, antes de estar analisando, eu mandei vocês assistirem, né, o vídeo que é desse link aqui, que vai falar um pouquinho do discurso direto e indireto. Por que eu mandei vocês lerem? Porque essa é uma fala da língua portuguesa. O discurso direto num texto é quando tem um narrador que está falando e ele vai parar de falar para dar voz ao personagem. E aí lá no vídeo comparava, né, um texto no história em quadrinhos que geralmente não tem um narrador. Algumas histórias em quadrinhos aparecem, mas na maioria das histórias em quadrinhos não tem. Já é o discurso direto, né? Onde tem a fala lá dos personagens já dialogando. E o discurso indireto, quando o próprio narrador vai falar pelo personagem. Então a gente encontra muito nas narrativas, em textos narrativos, nas fábulas também, o discurso direto e também tem um discurso indireto. Também eu pedi para vocês assistirem esse vídeo também das pontuações, quando a gente vai dar voz ao personagem. O que acontece quando vai dar voz ao personagem? Então a gente usa muito 2 sinais de pontuação. Geralmente aparecem muitos 2 pontos, que indica que alguém vai falar, e o travessão, que indica que alguém está falando, tá? E aí também aparecem alguns textos que nós vimos lá em um texto onde tinha a lebre e a tartaruga, que usou também a aspas. A aspa usa muito quando o personagem está pensando ou está falando também. Então, lá num dos textos da lebre e a tartaruga, em vez de usar o travessão, usou a aspas. Mas, num texto onde o personagem vai falar, usa-se bastante o travessão. Então, ó, nessa fábula aqui que nós vimos aqui, a raposa e o corvo, para a gente ver, ó, para a gente entender o discurso direto e indireto. Então, a gente tem aqui, ó, o texto da raposa e o corvo. Então, aqui, ó, começa. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Então aqui o narrador está falando, né? Ele vai falando e quando chega nessa parte aqui, ó, qual que é a palavra que ele vai usar? Qual que é a expressão que ele vai usar? Ó? Chegou ao pé da árvore e começou a bajular. Então ele vai dar voz ao personagem. Então aí por isso que tem aqui, ó, 2 pontos, bajular o corvo. Quem que está bajulando o corvo? A raposa. Então quem vai falar é a raposa. Olha aqui o travessão, ó. Então o narrador, ele vai usar o discurso direto, porque agora ele vai dar voz ao personagem. Olha lá, ó senhor corvo. Então aqui é o personagem que está falando, tá? Até aqui. E aí vem o narrador de novo falando, né?
Acreditando nos elogios do corvo, pôs-se imediatamente a cantar para mostrar sua linda voz, mas ao abrir o bico deixou o queijo cair. Mas que depressa a raposa abocanhou. Então, quando o narrador está falando, ele mesmo vai falar, né, descrever o que está acontecendo com o personagem. Quando ele dá voz ao personagem, é o discurso direto, que é aí o personagem que vai falar. Olha aqui o outro texto que nós já estudamos, que é a outra fábula, que é a cegonha e a raposa. Então a gente observa nesse daqui, ó, que não tem, tá vendo, nenhum travessão, ó. Por quê? Aqui você percebe que não tem nenhum, o personagem não fala. Quem que fala pelo personagem? O narrador. O narrador ele fala o tempo todo, ó. Um dia a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar, mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas que ela servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com seu bico longo, por mais que esforçasse, não conseguiu. A raposa insistiu. Então tá vendo, ó, o narrador ele vai falando, né? Ele próprio, né? Quando o próprio narrador vai falar pelo personagem. Então essa fábula aqui, ó, usa o discurso indireto, né? Você tá vendo que não tem dois pontos, não tem travessão. Então aqui o personagem não tem voz, né? Então aqui usou muito o discurso de indireto. Então aqui já usou o discurso direto, porque aqui o personagem vai falar, e aqui mais o discurso indireto. Então nós vamos observar isso, né? Que é o que ele pede aqui, ó, para observar, né? Como que o narrador introduz, né, a fala dos personagens e qual que é o recurso que é usado para marcar as falas dos personagens. Então o A e o B está relacionado com isso que nós falamos aqui, tá bom? Que no discurso direto o narrador vai dar a voz para o personagem, nós vamos ver como que ele faz isso e como que o personagem vai falar. E no discurso indireto já ele não dá voz nada, tá bom? Então vamos lá. O texto. O primeiro texto é o Lobo e o Cordeiro, que diz assim: em um pequeno córrego bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou mais abaixo da corrente de água, um cordeiro que começou também a beber. O lobo olhou com os olhos sanguinários e, arregalando os dentes, disse: como ousas turvar a água onde bebemos? O cordeiro respondeu com humildade: eu estou abaixo de onde bebes e não podia sujar a tua água. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar: por isso tens que me praguejar? Há 6 meses teu pai também me ofendeu. Respondeu o cordeiro: creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses, então não havia nascido, e por isso não tenho culpa. O lobo replicou: tens culpa pelo estrago que fizestes, pastando em meu campo. Disse o cordeiro: isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Então aí o lobo e o cordeiro, domínio público. Então a gente observa aí, ó. O que a gente pode observar? Vocês numerem aí esse texto para ficar mais fácil. Esse é o texto 1. Então coloca o número 1 aí, para quando for responder ficar mais fácil, não precisa colocar o nome do título, só coloca lá na resposta texto 1. E aí responde. Então a gente observa que nesse texto 1 aí, ó, eu grifei para vocês. Eu vou mostrar aqui o slide que eu grifei. Então, eu grifei de vermelho aí os adjetivos. Os adjetivos são as características dos personagens. Então, quem que era esfomeado? O lobo. Então, ele bebia água porque ele estava esfomeado. Ele também tinha os olhos sanguinários. Então, essas são as características do lobo, né? Já o cordeiro, ele era o quê? Humilde. E outra característica aqui do lobo também, raivoso, ele sentiu raiva, né?
Então aí de vermelho estão os adjetivos, que são as características, né, do lobo e do cordeiro. De amarelo, nós temos aí o narrador dando a voz ao personagem. Então, se o narrador está dando voz ao personagem de amarelo, esse texto ele tem bastante discurso direto, onde o narrador vai dar a voz para o personagem, para a personagem falar. Então, o que, que ele fala? Quais são o que, que ele usa para dar voz ao personagem? Então, ele fala assim, olha as palavras aqui, ó. Disse, então, ó. Quem que disse? O lobo. O lobo com os olhos sanguinários, arregalados aos dentes, disse. 2 pontos. Então, ele usa o verbo dizer, ó, disse. Ele usa aqui, ó, o cordeiro respondeu, outro verbo que o narrador vai apontar que a personagem vai falar, ó, respondeu, com humildade, 2 pontos. Outra aqui, ele usa o verbo falar, ó, quem que falou? Que estava raivoso e falou? O lobo. Olha lá, respondeu o cordeiro, replicou, né? Disse. Então, essas são algumas palavras que o narrador usa para poder falar. E sempre ele vai usar ali os 2 pontos, né? E para indicar que a personagem está falando, ele usou aqui o travessão, olha lá. O travessão indica que a personagem vai falar. O que a gente observa aqui, ó, que não deu parágrafo, tá vendo que ele usou na mesma linha? Não foi na outra linha parágrafo? Aqui ele não usou isso, né? E ele usou bastante discurso direto, tá vendo, ó? Tem bastante fala da personagem aqui. Então eu coloquei ali, ó. O narrador usa bastante adjetivos, né? Que ele usou os adjetivos que são as características das personagens, né? Que é aqui o lobo esfomeado, olhos sanguinários, raivoso, com raiva. E o cordeiro já humilde, né? E ele descreve também um lugar, ó. Um pequeno córrego, falava das pastagens, tá? Ele descreveu, então usou bastante discurso direto. E aí a gente pode também dar mais algumas características para esses personagens. Qual outra característica a gente observa aí nesse texto? Então eu coloquei algumas aqui para vocês pensarem quando estiver lendo. Olha lá, prepotência. O que é prepotente? O lobo, né? Ele foi muito prepotente, né? Achando que era dono do córrego, ali do lugar. Raivoso, né? Ele sentiu raiva, estava com raiva. Já o cordeiro foi humilde e houve ali uma injustiça, né? Mas o lobo, né? Você sabe que o lobo, ele caça, né? Ovelha, o cordeiro. E aí ele foi injusto para justificar o que ele ia fazer, né? Ele agiu com injustiça, né? Com o cordeiro. E aí fala assim, ó, o lobo sem mais razões saltou sobre o cordeiro e o comeu. Então aqui também tem umas características que a gente observa, como é trabalhado aí, para vocês pensarem, e aí vocês vão vendo outras características. O segundo texto que vocês vão analisar também é a formiga e a pomba. Então, a formiga e a pomba. Uma formiga sedenta chegou à margem do rio para beber água. Para alcançar a água, precisou descer por uma folha de grama. Ao fazer isso, escorregou e caiu dentro da correnteza. Pousada numa árvore próxima, uma pomba viu a formiga em perigo. Rapidamente arrancou uma folha da árvore e jogou dentro do rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia atrás de uma árvore, com uma das redes nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugir para um ramo mais alto. De lá, ela arruinou para a formiga. Obrigada, querida amiga. Uma boa ação se paga com outra. Então, nós vemos aqui mais uma fábula. Então, nós vamos analisar como que foi estruturada esta fábula em relação ao narrador, as personagens e as características. Então, vamos
Vocês coloquem aí que esse é o texto 2 para ficar mais fácil para responder. Então lá, ó, eu coloquei aí, ó, de vermelho os adjetivos. Você observa que nesta fábula o narrador não se preocupou tanto em colocar as características, né, emocionais das personagens, né? Só colocou ali que a formiga estava sedenta, tá? Que sedenta estava morta de sede, né? Tava com uma sede tremenda, tá? E nós observamos que não tem muito parágrafo aí, não tem muito travessão, né? Então, ele não se preocupou muito em dar fala à personagem. Então, a gente observa o que, ó? O narrador descreve a situação da história, né? As situações, o que aconteceu. Aparece algumas características, só ali da formiga, que ele descreveu, que ela estava sedenta. Ele explica, ele estava mais preocupado em explicar a situação, o que aconteceu. E aí o tempo todo ele vai falando, narrando. Então até essa parte aqui, ó. Então no primeiro, segundo e terceiro parágrafo, ele usa o discurso indireto, onde ele vai falando para os personagens e vai descrevendo o que está acontecendo. No final aqui, né, que eu coloquei de amarelo, ele começa a dar o discurso direto. Ele começa a dar a voz a personagem, né, que foi só a pomba que falou. Então ele, o que ele acenou ali que ele ia dar voz à pomba? Ele deu ali, ó, ela arruinou, né? Rulhar, né? Arruinou, né? Rulhar da pomba, né? É o jeito que a pomba fala. Ela falou para a formiga. Então, aí aqui é a pomba falando, tá? Então, ele foi falando, discurso indireto, no finalzinho ele deu a voz à pomba. E aí tem mais algumas características embutidas aí que a gente pode colocar ao ler essa fábula, além de sedenta. Então eu coloquei algumas para vocês pensarem se serve aí, ó. Serve de solidariedade. Quem que foi solidária aí? Foi só a pomba que foi solidária, foi a formiga também. Então a gente pode pôr essa característica nesse texto. Pode pôr essa característica também das personagens, retribuição, amizade. Então vocês pensem aí, eu coloquei para vocês pensarem que está embutida essas características também. Se couber lá no texto, na resposta, vocês analisem e vê se cabem a solidariedade, retribuição e amizade. E o último texto, que é As Árvores e o Machado, fala assim: As Árvores e o Machado. Um machado de aço havia sido forjado, ou seja, construído, estava sem o cabo, pelo que não conseguia cortar. Foi então até o bosque e pediu às árvores que uma delas lhe dessem um cabo. As árvores mais encorpadas se negaram a fornecer o material e mandaram a oliveira, que era mais franzina, fazer esse papel. Assim que ficou completo, o homem pegou um machado e começou a fazer madeira, e com isso a destruir todo o arvoredo. Comentou então Carvalho com o Freixo: é nossa responsabilidade por esse mal, porque entregamos nossa irmã mais fraca ao inimigo. Então vamos estar analisando também essa fábula, né? A gente observa aqui que também é uma fábula mais curtinha, mais coesa, né? Concisa, né? Ela foi mais, né, enxuta do que as outras. E aí a gente observa o que, ó? Então coloca aí texto 3. Então eu coloquei ali as características das árvores, né? As árvores mais encorpadas, ou seja, maior, mais robustas, mais assim fortes, né? Quem que eram as mais encorpadas? Que era o carvalho, era uma delas, né? Mais encorpada. Não fala as outras, né? Mas fala o carvalho porque ele falou ali no final. E a oliveira, que era mais franzina, mais magrinha, mais fraquinha, né? E aí a gente observa também o quê? Que aqui no final
né, ele comentou, né, aqui é a deixa que o narrador deu para o Carvalho, uma dos personagens, falar aqui através do travessão. Então, o que eu observei aqui, ó, que vocês podem estar analisando? Essa fábula é mais concisa, mais curta. Ele não se preocupou em pôr muita característica dos personagens, nem com a situação, mas no ensinamento. E sim, mais que as personagens falassem do ensinamento aqui. Então, no primeiro parágrafo, tá vendo que tem 2 parágrafos só essa fábula. Esse parágrafo maior é um discurso indireto, onde ele vai contando, né, narrando, não deu voz às personagens. E no último parágrafo, que é o segundo, que ele foi usar o discurso direto, que ele usou aqui, comentou, e aí uma das personagens falou, tá? E aí, quais outras características a gente pode colocar aí que está embutida aí na fábula, além de mais encorpadas, frangina, que a gente pode colocar, que vai descrevendo aí os sentimentos que a gente pode estar colocando. Eu sinalizei alguns aqui, vocês podem sinalizar outros aí. Ó, egoísmo, por que egoísmo? Então analisem aí, por que será que encaixa aí egoísmo? Encaixa esse sentimento de covardia, arrependimento, encorpadas e franzina que já estão ali. Então vocês analisem para ver se encaixa esses adjetivos aí também, tá bom? E aí vocês vão voltar às questões. Então eu coloquei aqui, ó, se couber aí no livro mesmo, vocês colocam aqui, ó, como são introduzidas as falas dos personagens. Que palavras o autor usou para dar voz às personagens? Então voltem lá no texto, podem voltar no vídeo. Lembra que eu falei, ó? Olha o que o autor vai falando, ó. Olha as palavras que ele pode usar, ó. Disse, respondeu, falar, né? Replicou, né? Ele usou no primeiro. Na segunda aqui, ele usou arrulhou. Então vocês podem colocar essas palavras aqui, ó. O que ele falou assim, ó? Comentou, aqui, ó. Essas são as palavras que o autor, né, que fala aqui na primeira pergunta, ele, para introduzir as falas, ele falou essas palavras que ele ia dar voz às personagens. Então você copia, se não couber aí, coloca lá no caderno e depois vocês tiram foto para mim. Que recurso é usado para marcar as falas? Então a gente percebe ali, né, no caso, quando o personagem vai falar. Então, 2 pontos e usa o quê? Né? Então volta lá no texto, a gente vê que ele aqui nesse texto usa bastante o quê? Este recurso aqui, ó. Né? Em todas as falas aí, quando vai usar ali, usa bastante esse recurso. Então já vê lá o nome desse recurso e anota ali. Analise de que forma transparecem as emoções, os sentimentos ou qualidade dos personagens. Então você coloca texto 1, é o texto lá o primeiro texto, que é esse daqui, ó, eu coloquei um lá. Então, o lobo e o cordeiro, né, as características, como que é aqui, ó, eu marquei aqui, você volta, marca aí no livro de vocês, conforme for assistindo o vídeo, vai marcando, vai anotando, para quando vocês voltarem nas questões, vocês já tiverem, tá bom? Depois vai responder o 2 e depois o terceiro também vocês vão responder e marcar aqui. Então, texto 1, texto 2 e texto 3. Então, esta é a aula, né? Esta é a aula de hoje, onde vocês vão estar vendo 3 vídeos, né? 2 vídeos curtinhos. Então, nós vimos que num texto narrativo, nós podemos ter o discurso direto e indireto, onde o discurso direto, o narrador vai estar falando e também dando voz aos personagens. No discurso indireto, né, o narrador, no discurso indireto, né, quando o narrador está, só ele fala,
no indireto, né? Que eu falei para vocês aqui, ó. No discurso indireto, somente o narrador fala, né? Discurso indireto, quando o próprio narrador vai falar pelo personagem. Então, não tem. Aí, um exemplo, a gente vê muito nas histórias em quadrinhos, em que em algumas histórias, na quadrinho não, na história em quadrinho é o direto, né? Não tem o narrador, geralmente não aparece. Nessa, a indireta é aqui, ó. Um exemplo aqui que o narrador falou sozinho, né? Então essa é a aula, volta o vídeo, tá? Dá uma estudadinha, façam devagar, pensem em outras palavras, outras qualidades que vocês acham que encaixam nas fábulas, além daquelas que eu coloquei, tá bom? Analisem se aquelas que eu coloquei servem. Se não serve, vocês falam assim, ah, professor, eu acho que não serviu, né? Se tem alguma palavrinha que você não entendeu, procura, grifa, pra gente estar conversando, tá? Eu gostaria também que vocês fizessem a leitura para mim dessas 3 fábulas e gravassem um vídeo, tá bom? E treine, porque depois a nossa aula de português vai ser só na quarta-feira. Então vocês têm hoje, né, a segunda-feira, para fazer essa atividade e treinar a leitura. Então eu gostaria que vocês lessem O Lobo e o Cordeiro depois em voz alta e gravassem vocês lendo. Depois lessem a 2, a Formiga e a Pomba, em voz alta e gravassem. Uma dica para vocês: leiam primeiro, sem gravar, né? Treinem a leitura. Não esqueçam, quando for ler, começa lá do título, falem o título, tal. O Lobo e o Cordeiro. Então respeitem os sinais de pontuação, a vírgula, né, o ponto final, tentem dar a entonação. Então, eu gostaria que vocês treinassem a leitura, que eu vou depois dar uma nota. Depois eu vou dar uma nota e falar um pouquinho no individual, um pouquinho da leitura, tá? Eu vou falar das outras leituras, se melhorou ou não melhorou, tá? E dar uma nota para vocês. Então, além das questões que vocês vão estar respondendo, da página 187, eu gostaria que vocês lessem em voz alta esses 3 textos e gravassem para mim, tá? Mas eu gostaria que vocês treinassem antes de ler, tá bom? Treina bastante, depois vocês leem. Vocês vão ter hoje, né, segunda-feira, e terça-feira para treinar, porque só na quarta-feira que nós vamos ter aula de novo, mas aí vai mandando para mim, que aí eu vou corrigindo, e essa semana ainda até sexta-feira eu falo com vocês. Então, tchau para vocês, boa aula, tá? E estudem, tá?